Pouquinho. Como é que eu consigo hoje, aos 43 anos de idade, ter mais energia, mais disposição e mais bem-estar do que eu tinha ali aos 35? Como que eu consigo isso? Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Então, como que eu consigo hoje, aos 43, ter mais energia, mais disposição, mais saúde, mais bem-estar do que eu tinha lá atrás, aos 35? É sobre isso que eu vou falar com vocês, contar um pouco da minha história e todos os desafios que eu passei no meio do caminho. Eu falo aqui sempre que eu não estou num lugar de julgamento, porque justamente eu já passei por todas as etapas. Imagina, eu não subi nem um degrauzinho assim por subir. Em todos eles eu tomei uma cacetada da vida, né? E foi na dor mesmo, assim, eu fui na cara e na coragem, passei por todos os degraus do processo de forma muito árdua, muito intensa. Oi, Ariana, seja bem-vinda. Antes de começar, vocês que estão chegando aí, a Amandinha, a Ariana, escreve para mim aí, né? Escreve para mim. Vocês têm hoje um corpo com a mesma performance e energia do que o seu corpo tinha 10 anos atrás? Ou você já sente o peso aí da idade batendo? Eu não sei quantos anos vocês têm, mas o corpo ele continua sendo potente, sendo uma máquina com muita energia, com muita disposição, ou hoje você sente aí o pezinho desse tempo que passa e que às vezes vai levando um pouco a nossa energia, a nossa disposição e, quiçá, às vezes até um pouco dos nossos sonhos, né? A gente vai vivendo tanto no automático que às vezes a gente deixa de lado até a questão dos sonhos e vive só para trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho e pronto, né? Esquece de outras coisas porque fica tudo tão distante. Eu já vivi esse momento, então eu entendo e, como eu digo, não estou aqui para julgar ninguém, pelo contrário, para dizer que é isso, assim, não tenho, não. O peso da idade já está chegando. Estou com 37. Então, 37, né? Ainda está a idade que eu tinha ali, mais ou menos, quando eu estava ali no fundo do poço. Estava com 35, foi a pior fase, a fase mais frágil, assim, da minha vida, mais estranha. Foi quando eu tomei a grande porrada da vida, eu estava com 35. E naquela época eu estava trabalhando no mercado da comunicação, porque eu sou jornalista, então eu trabalhava numa grande empresa de comunicação, trabalhava no rádio. Eu estava fazendo mestrado nessa época, na faculdade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, fazendo meu mestrado. Eu estava com 2 filhos em casa, pensa, fazendo mestrado, trabalhando no mercado, 2 filhos em casa, cachorro e cuidar de casa, cuidar de tudo, enfim, eu estava aloprada, louca, maluca, né? O dia passava e eu não tinha tempo para fazer nada além de obrigações. Eu só me via fazendo obrigações, mais nada, né? E isso é muito ruim, né? Muito ruim, porque a gente não nasce para viver obrigação, né? A gente nasce para viver a vida, a gente nasce para curtir as coisas, né? A gente nasce para ter alegria, não nasce só para viver de obrigações, né? E meus filhos sentiam muita falta, né? E quantas vezes, gente, eu falo isso para vocês, porque assim, quantas vezes chegava no finalzinho do dia, meu filho morrendo de saudade e falava assim: mamãe, vem brincar. E às vezes eu parava ali 5 minutos, 10 minutos para dar atenção para ele, mas era uma atenção sem nenhuma qualidade, porque eu estava ali com ele, mas só de corpo presente, porque a mente estava em outro lugar. A mente estava pensando na pilha de louça para lavar, na roupa que tinha que tirar da corda, na pesquisa que eu tinha que escrever, sabe, no relatório do trabalho, na entrevista que eu tinha que marcar, estava pensando em qualquer outra coisa,
menos no 100% presente naquele momento com ele, sabe? Oi, Arilson! Gratidão pela presença, seja bem-vindo. Então é isso. Então eu passei alguns momentos assim muito intensos, sabe? Quantas vezes eu fui dormir tão cansada, mas tão cansada. Gente, eu falo isso. Tem gente que fala assim: ai, Renata, eu nunca passei por isso. Eu falo: olha, eu tenho uma invejinha boa de você. Porque isso para mim era corriqueiro, gente. Eu dormia, mas eu não dormia, não, eu desmaiava. Eu deitava na cama, eu desmaiava. Sabe quando você tira um cochilinho assim e daqui a pouco você abre o olho e já é de dia, já tocou o despertador? Parecia que eu tinha dormido 3 minutos, porque eu dormia cansada, estragada, e quando eu acordava, eu continuava cansada. Eu lembro dos tempos da rádio, pois é. E eu, quando acordava cansada. Parecia que eu não tinha dormido. Sabe quando o sono parece que não funciona, parece que você não dormiu. E quantas vezes eu tive sonos como esse? Sonos que não me davam descanso. Oi, sejam bem-vindas. Oi, Rê! Tudo bem? Alma Guerreira, seja bem-vindo. Então, naquela época era muito confuso, era muita responsabilidade na minha cabeça. Pensa, 2 filhos, cachorro, uma casa para arrumar sem empregada, porque a gente trabalha muito, mas o dinheiro não sobra, né? Então, sem empregada, com um mestrado em andamento, entregando qualificação. Nesse ano eu estava entregando minha qualificação, né? Virando a noite escrevendo artigo, eu dormia 3, 4 horas por noite. Você tem ideia do que é isso? A gente dormir 2, 3 horas da manhã e acordar às 5h30 todo dia? E eu ainda era tão soberba comigo mesmo, e hoje eu tenho plena consciência disso, que eu era soberba porque eu me achava a Mulher Maravilha. Eu me olhava e falava assim, por que eu faço muita coisa? Porque eu sou, não vou usar o termo, né? Naná, eu sou poderosa, Mulher Maravilha. Faltava só o escudinho aqui, ó. Já até tem aqui o escudinho da Mulher Maravilha. Por quê, gente? Porque eu achava que meu corpo não ia dar defeito nunca. Como que meu corpo não ia dar defeito? Né? Como? E aí, uma hora o corpo pifa e ele vai dando essas dicas ao longo dos dias, das horas, dos segundos, dos minutos, e a gente não percebe. Olha aqui o que a Ariana está falando. Meu problema é que eu não fico cansada, eu não durmo bem, acordo de hora em hora, nem preciso de despertador se tiver um compromisso. Às 3, por exemplo, acordo 2h30. Cara, eu também era assim. Chega um momento que o corpo não aguenta, não é, Arilson? Eu era assim também, Ariana. Olha, eu trabalhei muito tempo à noite, tá? Mas quando eu mudei para horário diurno, o meu horário de chegada no trabalho era 7 horas da manhã. Eu chegava lá às 7 da manhã, então era cedo. E o deslocamento da minha casa para lá era de quase 1 hora. Então eu saía de casa às 6, acordava às 4h30. Só que eu acordava sem despertador e ia acordando. Sabe quando tu vai acordando assim de hora em hora? Ih, tá na hora, não vou dormir mais um pouquinho. Ih, tá na hora. E agora falta só meia hora, acho que eu não vou dormir mais não, senão eu vou perder a hora. Era assim também, cara, loucura. Doideira, né? A gente entra numa paranoia. E o sono leve? O cachorro latiu, você acorda. A criança se mexeu na cama, você acorda. Não era assim? Alguém tem esse tipo de sono? Esse sono que é leve, que qualquer coisa te acorda? É... Tá rindo? Era assim, sim, gente. O sono é algo muito importante para nossa saúde. E naquela época, ó, eu nem ligava para ele, achava que dormir era perder tempo. Porque eu era, como eu disse aqui, né, orgulhosa. Hoje eu sei que eu era orgulhosa. Por quê? Porque eu achava que meu corpo não ia dar defeito, que meu corpo não precisava de cuidados especiais. E precisa, gente. O corpo da gente precisa de ter cuidados especiais. E aí, naquela época, era tão doida, mas tão doida, que eu ia dormir. Quando eu tinha assim, já no estresse total, que eu desmaiava. Tinha dia que eu desmaiava mesmo. Tomava um banho, deitava no sofá para fazer qualquer coisa, para ver uma televisão com meu filho e dormia, só acordava no dia seguinte. Eu nem via se meu filho tinha dormido, se eu não tinha, eu desmaiava, gente.
Eu confesso aqui. Sabe a mãe que bota o filho para dormir e a mãe dorme primeiro? Quantas vezes, quantas vezes. Assumo sem vergonha nenhuma, porque hoje eu sei por que que isso acontecia na minha vida. Quando eu fico muito cansada, durmo muito mal. Pois é, a gente fica tão cansada que o sono fica de qualidade ruim também, por causa do estresse, né? Por causa do estresse. Oi, Marcelinho, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente às vezes fica tão cansada, que fica difícil de dormir, por causa do estresse. O corpo está muito acelerado, né? Muito acelerado, muito intenso, e aí a gente não consegue relaxar para dormir. A mente também está movimentando muito, né? Às vezes até com dores. Quantas vezes eu fui dormir com muitas dores no pescoço, no ombro, na coluna, até nas pernas, por conta desse trabalho extremo durante o dia, né? E aí dormir com dor, quem é que dorme direito com dor? Ninguém, né? Com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, não dá, gente, não dá. O corpo precisa de cuidados. E eu me achava uma Mulher Maravilha, me estrepei, né? Me dei mal e depois de um tempo eu fiquei nessa lenga-lenga uns 2 ou 3 anos, mas na crise, sabe? Eu já vinha há muitos anos, eu trabalhei 12 anos no rádio, 12 anos. Desses 9 foram à noite, então eu já virava à noite pelo dia, já sofria aí o baque por causa disso. Depois disso, quando eu vim para o horário diurno, que eu fui mãe de novo, aí eu vim trabalhar no horário diurno para ficar mais perto dele, etc. Cara, eu inventei, porque eu achei que estava sobrando tempo, inventei de fazer esse mestrado. Aí não dava tempo para fazer nada mesmo. Só que a criatura era tão soberba, tão egocentrista, né? Que culpava todo mundo, menos a si mesma. Eu culpava o relógio que só tinha 24 horas, eu culpava o excesso de coisa para fazer, eu culpava tudo e todos pela minha falta de paciência, sabe? Pela falta de compreensão. Todo mundo estava errado, menos eu. Porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar boleto, porque eu sustentava meus filhos, porque a minha casa era minha responsabilidade. Tá falando besteira, esse negócio de se cuidar e perder tempo. Quantas vezes eu falei isso? Esse povo que fica na academia aí fazendo ginástica não tem nada para fazer. Gente, eu falei isso anos da minha vida. Hoje eu olho para trás e digo, uau! Eu falei isso? Falei. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Esse povo que pega, põe roupa de ginástica, que vai para academia, quer aparecer, não tem o que fazer. Não tem um tanque de roupa para lavar, não tem uma pilha de louça para lavar, não tem filho para cuidar. Sério, gente, eu falei isso muitas vezes. Olha que loucura. Aí depois eu fui passando para outra fase. Olha que loucura. Depois eu fui passando para outra fase, que era assim, ó, eu acho que tá dando problema. Eu acho que eu preciso me cuidar. Eu acho só, mas o tempo não dá. Não é para mim, isso é para quem pode. Mas eu tô achando que tem alguma coisa que não tá dando muito certo aqui, não. Tá precisando de atenção. Mas eu tô só achando, porque eu não tenho tempo para olhar, então eu vou olhar para aquilo que é mais importante. E o que era mais importante para mim naquele momento? Meu trabalho, meu mestrado, cuidar de filho, ter casa arrumada. Isso era mais importante para mim naquele momento. E eu ficava em que plano, ó? Trabalho, ganhar dinheiro, fazer o mestrado, cuidar da casa, cuidar de filho. Eu ficava no mínimo no sexto lugar da lista, no mínimo. Isso quando não vinha alguém da família me demandar alguma coisa, aí você vai para o sétimo, vai para o oitavo, vai para o nono, fica lá em 10º lugar da sua lista de prioridade. Eu não me dava prioridade. Eu não me olhava no espelho como prioridade, nem tinha tempo de me olhar no espelho. Eu acho que eu passei assim meses sem conseguir me olhar no espelho. Eu me olhava no espelho do banheiro para escovar dente. O resto era botar a roupa que tem, do jeito que dá, e vambora, e corrida, porque, cara, a vida era uma loucura, uma loucura. Claudinho, seja bem-vindo. Dorinha! Ó, oh, Gabriel! Acontece muito isso comigo. Na hora que eu vou colocar a Manu para dormir, acabo dormindo primeiro. Não é, gente? Quantas vezes eu fiz isso? Botava filho para dormir e acabava dormindo antes do filho. Não sabia nem que horas que ele tinha dormido. A gente acordava no dia seguinte, né? E vai colocando aí verdade, muitas vezes priorizamos os outros. E era isso que eu fazia, sabe? Eu priorizava todo mundo, todas as outras coisas, e eu não me priorizava. E aí, sabe o que acontece?
A coisa assim mais gritante que eu aprendi. Eu tô falando aqui, gente, porque essa live, a intenção dessa live é mostrar por que lá aos 35 anos eu estava com a minha saúde frágil, 12 quilos acima do meu peso, entende? Irritadíssima, com humor super oscilante, sem vida social nenhuma, sem vida social nenhuma. Porque quando eu tinha oportunidade de fazer alguma coisa no convívio social, sabe o que acontecia? Eu estava tão sem energia, tão esgotada, que a última coisa que eu queria era sair de casa para fazer alguma coisa. Tem uma coisa que eu amo fazer na vida, que é ir à praia. E eu não moro perto da praia, eu moro no Rio de Janeiro, mas não moro pertinho da praia. Se eu pegar aqui uma condução, um metrô até a praia, eu demoro uma média de 50 minutos para chegar na praia, de metrô. Tá? Então, assim, é distante. E aí, gente, hoje, não por causa da pandemia, mas se eu tiver que acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, fazer um fit camp na praia às 7, 7 e meia, um funcional na praia, eu vou amarradona, com um sorriso daqui a aqui, porque eu tenho energia, porque eu já tenho agora consciência do tipo de combustível que o meu corpo precisa, entende? Naquela época eu não tinha. Cara, eu amo ir pra praia. Quantas vezes meus amigos, meus pais, meus irmãos, Renatinha, vamos pra praia, vamos pra praia. Ou eu não ia, ou então era assim, quando eu chegava na praia, eu botava o chapéu aqui, botava o livro aqui, ficava embaixo da barraca e dormia a praia inteira. Eu nem sei o que as pessoas estavam fazendo na praia. Eu botava protetor solar de cima e embaixo, ficava na sombra e dormia a praia inteira. Acordava cutucada, tipo, vambora, vambora, 3 horas depois. Isso é vida, gente? Pensa comigo. Isso é vida? Pelo amor de Deus. Festa de criança. Quem tem criança pequena em casa, toda hora tem um convite para festa de criança, não é? Agora menos por conta da situação que a gente está vivendo. Mas assim, quem tem criança em idade escolar, ainda mais na escolinha, tem aquele monte de amiguinho, toda hora tem festinha de criança. Pensa no desespero da mãe aqui, toda vez que tem que levar o filho numa festa. Porque quem é mãe sabe que o filho que está na festa, a gente não fica sentado. A gente não fica sentado, a gente tem ó, um olho aqui, o um olho ali, assim, ó, né? Acompanhando, mesmo que a criança esteja brincando lá com o recreador, a gente não sossega, né? Cara, aquilo para mim era um desespero, porque eu já estava tão estressada, tão cansada, que a última coisa que eu queria era escutar gritaria de criança no meu ouvido. Eu era antissocial. Quem me viu e quem me vê, eu era antissocial. Oi, Lu! Oh, gente! Essa moça que entrou aqui agora, Luciana Oliveira. Lu Oliveira, ó, que linda! Uma das mulheres que me ensinou a arte e a importância de meditar, né? E de olhar para dentro, de trabalhar a presença na presença, né? O estar aqui na consciência do momento, do agora, né? E nossa, revolucionou muito a minha vida e as minhas relações. Sou muito grata, gratidão. Oh! Sim, eu sou apaixonada. Então, uma das coisas também que eu aprendi é isso, né? Quando a gente não consegue sozinho, a gente faz o quê? Pede ajuda, não tem vergonha nenhuma. Eu não estou conseguindo fazer sozinho, eu vou pedir ajuda para quem consegue, né? E hoje eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda, eu já tive muita vergonha de dizer que não estava dando conta e continuava dando com a cara na parede, né? E a gente tem que, às vezes, entender que não é que seja difícil, mas naquele momento a gente não enxerga direito uma solução ou um caminho viável para a gente, né? Porque a gente fica tão imerso naquelas situações que a gente já está acostumado que a gente não consegue enxergar soluções. E às vezes a gente chegar perto de uma pessoa que já faz o que a gente quer fazer ou já é o que a gente quer ser, ajuda e ó, expande a mente. Né? Então, se eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu vou andar com os meus amigos que final de semana vão encher a cara de cerveja, marcam 10 horas da noite para sair de casa, para chegar às 4 da manhã,
para beber a noite inteira. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem assim, ó, tudo por velho. Amo todos, tá? Amo todos os meus amigos. Até os beberrões estão lá. Eu amo todos e honro e sou muito grata pela amizade deles. Mas eu não me permito mais gastar a minha energia fazendo aquilo que não me alimenta. Porque a gente não se alimenta só do que come, do que entra pela boca, mastiga e engole. A gente se alimenta do ambiente que a gente está, da energia daquele ambiente. A gente se alimenta das relações sociais das quais a gente se envolve. A gente se alimenta de tudo que a gente escuta. A gente se alimenta de tudo que a gente vê, de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente sente. E também do que a gente se alimenta, do que a gente come. Percebe? Mas o que a gente come é parte do que o nosso corpo se alimenta, não é só dele. Oi, Tati! Oh, seja bem-vinda, gratidão. Olha o Claudinho falando aqui. Quem não pede ajuda e isso, a facilidade de cair de novo no fracasso é de 98%. É verdade, Claudinho lembrou bem, isso é uma pesquisa, né? Que diz que quando a gente está em grupo e tem um objetivo em grupo, é muito mais fácil a gente ter congruência, a gente ter consistência e chegar na linha de chegada, né? Porque muitas das vezes o que acontece é que sozinho a gente, no meio do caminho, vai perdendo ali aquela força de vontade e as coisas vão ficando pelo caminho. E vocês querem que eu fale uma coisa para vocês muito assim de verdade? Força de vontade existe para durar 3, 4, 5 dias. Acabou. Depois disso, gente, ela vai embora sem mandar recado, sem deixar endereço para onde foi. Ela some assim, ó, igual passe de mágica. Força de vontade tem hora para começar e hora para acabar. E o prazo de validade dela é bem curtinha. Bem curtinha. O que faz a gente continuar numa jornada difícil, como essa da dupla jornada, onde a gente tem que dar conta de tantas coisas e ainda assim ter tempo para olhar para a gente como uma pessoa, um corpinho que precisa de cuidado, como um ser divino e único que precisa ser olhado como um ser divino e único. Deus não fez você para viver trabalho, 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 para viver a vida dos outros. A gente nasceu para viver a nossa vida. E a nossa vida, a gente tem que ter uma missão, a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter um quadro dos sonhos montado, gente. Eu falo isso sempre. Você tem o seu quadro dos sonhos montado? Você sabe quem você quer ser daqui a 10 anos? 20 anos? 5 anos, se você não quer projetar muito lá na frente, tem dificuldade? Você sabe quem você quer ser daqui a 5 anos, 7, 10, 20? Sabe o que acontece quando a gente não tem essa visão de futuro e essa visão positiva de futuro? A gente se perde no caminho. A gente vira um barquinho, assim, perdido no oceano. Um barquinho sem rumo, sabe? Não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E qualquer lugar, gente, é qualquer lugar. Não é o lugar que você gostaria que fosse. E aí não reclame. Não reclame, porque aí o universo escuta a frequência da sua energia. Ele não escuta o que sai da sua boca. Olha a Luciana falando aqui, ó. Já vivi, e não faz muito tempo, uma vida inconsciente, sem energia nenhuma para realizar meu propósito de vida. Como faz diferença ter noção da visão de vida total, gente. Eu não tinha. Sabe qual era meu propósito de vida por muitos anos? Não ficar devendo conta. Eu acordava todo dia para trabalhar e pagar conta. E se meu cérebro só é capaz de imaginar isso, é para isso que eu vivo. O meu cérebro não conseguia imaginar outra coisa que não fosse trabalhar igual a cavala para pagar conta. E como que eu ia poder ter uma visão de vida diferente disso se era só isso que eu conseguia enxergar na minha frente? E a gente não nasceu para trabalhar igual uma cavala ou um cavalo e pagar conta. Não. Não nascemos para isso. Não nascemos para isso. A gente nasceu para muito mais coisa.
Nós somos divinos e únicos, nós somos seres de superpoderes, mas superpoderes que a gente não tem nem ideia do poder que a gente tem. Nem ideia. Nós somos co-criadores da nossa realidade. E em que realidade você está inserido nesse momento? Em que você está colocando, aonde você está colocando a sua energia nesse momento? Porque naquela época, aos 35, 34 anos, sabe onde que eu colocava a minha energia? No outro. No resultado que o meu chefe queria que eu tivesse. Nas coisas externas à minha vida, os boletos para pagar, e isso era o sonho maior da minha vida, pagar boleto e não ficar devendo ninguém. Tá? E eu não me respeitava. Se eu não me respeitava, como é que as pessoas iam me respeitar? Se eu não me colocava em primeiro lugar, como as pessoas vão me colocar como prioridade na vida delas? Se eu me negligenciava, por que que os outros não iriam me negligenciar? Se eu me violentava, e, gente, violentar no sentido de não respeitar o limite do meu corpo. Uma pessoa que dorme por meses, por anos, 3, 4 horas por dia, é uma violência ao corpo. Entende? Uma pessoa que vive anos da sua vida comendo mal, se alimentando de alimentos que não têm nutrientes necessários para a vida dela, ela está violentando o seu corpo. Por que que a gente coloca gasolina no carro, se o carro é a gasolina? Aí o outro carro é álcool, a gente põe álcool, é etanol. O outro carro é a diesel, né? O caminhão é diesel, a gente põe diesel. Porque cada veículo precisa de um combustível diferente. E por que que eu, no meu corpo, não coloco o combustível que ele precisa? Por que que eu não tenho isso muito claro na minha mente? É uma máquina que precisa de combustível. E lembra que eu falei aqui ainda há pouco? Oi, Magrinho. Oi, Érica, Mary, tudo bem? Sejam bem-vindas. Lembra que eu falei ainda há pouquinho aqui, ainda há pouco? O que é que eu me alimento de quê? Do que eu penso, do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu sinto, do ambiente que eu frequento, das relações que eu me envolvo. E por que que às vezes a gente se vê envolvida com relacionamentos péssimos, tóxicos? Porque primeiro nós estamos sendo tóxicos conosco. Entende? E se eu estou sendo tóxica comigo, se eu estou sendo a minha primeira agressora, como eu fui por muitos anos da minha vida, eu não respeitava os limites do meu corpo. E como que eu vou querer que o mundo lá fora faça isso por mim? É essa energia que eu estou espalhando para aí, que eu estou dizendo ao universo. É esse mundo que eu quero para mim. É isso que eu quero viver. Eu quero viver para pagar conta, para trabalhar igual uma cavala, terminar o dia sem energia, reclamando das coisas, e é só isso que eu enxergo na minha frente. E como que eu vou achar outras saídas se eu não enxergo outras saídas? Aí a gente tem que parar e pedir ajuda. Foi nesse momento que a minha vida mudou. Quando eu parei e pedi ajuda. Gente, eu tinha acesso, depois que eu fui internada, eu vivi tão louca, mas tão louca. Para quem não conhece a minha história, porque tem gente nova aqui, eu vivi tão louca nessa bagunça de trabalhar, pensar em boleto, cuidar de casa, cuidar de filho, fazer mestrado, nessa loucura, que eu era assim, uma semana eu estava muito resfriada, aí passava uns 3, 4 dias achando que estava melhor, depois vinha com uma dor de garganta fortíssima. Dá-lhe antibiótico para dor de garganta. Jornalista fala pra caramba, né? Trabalha com a voz, com a fala. Eu trabalhava no rádio, jornalista de rádio. Imagina, com a voz ruim. Eu que atacava era a minha voz. Era o meu corpo dizendo assim para mim, ó, criatura de Deus, pelo amor de Deus, para. Para e respira. Eu não estou aguentando mais. E o que que eu fazia? Antibiótico, analgésico, tinha dor de cabeça, tacava analgésico todo dia. Eu já saía de casa e já tomava um remédio para dor de cabeça, porque eu já sabia que eu ia ter dor de cabeça, era normal, fazia parte da minha rotina ter dor de cabeça. Quando tinha dores musculares muito intensas, eu tinha muita dor nessa região do pescoço, do ombro, era tão gritante isso, gente, que teve época de eu não conseguir vestir uma camisa por cima, porque eu não conseguia levantar o braço para vestir uma blusa. Eu tinha que vestir blusa de botão, ou então aqueles vestidos bem largos, porque eu não conseguia movimentar meu braço para cima de tanta dor que eu sentia no braço, e no ombro e no pescoço.
E dá-lhe relaxante muscular, dá-lhe relaxante muscular. E não era um nem dois, não, tinha dia de tomar 5. Vida louca, vida maluca. E a pessoa acha que é normal. Por quê? Porque eu não conseguia me enxergar em outra situação, percebe? Então, essa visualização de futuro, quando eu falo na necessidade da gente ter um quadro dos sonhos bem montado, ter visão positiva de futuro, tudo isso faz a gente sair desse lugar mecânico que a gente vive hoje. Faz a gente sair desse lugar sem perspectivas melhores. E tem, gente, mas a gente às vezes não enxerga. Aí a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda para alguém, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem aí a tecnologia que nos permite estar aqui, ó, eu conversando com vocês. Diz para mim aí no chat de onde você está falando, Rio, São Paulo, Estados Unidos, né? Cada um de um lugar aqui que eu sei. Bota aí no chat para mim, de onde você está falando comigo? Que cidade você está? Isso é maravilhoso, né? A gente poder ter essa conexão e pedir ajuda para as pessoas que antes a gente não tinha essa oportunidade, né? E hoje a gente pode se conectar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, em outro país, em outra cidade, e ter até um atendimento, um psicólogo online, uma nutricionista online, um amigo, que às vezes a gente não tinha oportunidade de estar com ele todo dia, mas que agora a gente pode fazer uma chamada de vídeo, conversar, dar boa risada. Por que não? Por que não? Por que não se permitir ter ali uma vez na semana, 2 vezes na semana, uma horinha e botar na agenda, conversar com meus amigos, bater papo furado, rir, lembrar de coisas legais, falar de coisa boa, lembrar o quanto eu sou divina e poderosa, lembrar do meu poder pessoal ou poderoso, né? Por que não? Por que eu não posso me conectar? Por que eu não posso chegar para as pessoas e contar os meus sonhos, os meus desejos e falar assim: uau, coloquei isso no meu mural dos sonhos, me imaginei nessa situação daqui a 10 anos, que maneiro. E ter pessoas que vão me dar apoio e força para isso se realizar. E não me juntar naquele grupo de pessoas que vão dizer: tá maluca, tá louca, tá doida. Essas pessoas vão aparecer. E às vezes elas não falam por maldade, não, tá? Às vezes são as pessoas mais próximas da gente. É o pai, é a mãe, é o marido, né? É um patrão. As pessoas mais próximas da gente são aquelas que mais vão criticar e dizer que a gente está maluco, que a gente nasceu para pagar conta e trabalhar igual cavalo. E que esse é o mundinho que a gente nasceu para viver. E não é. Não é. Tá? Não é. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que a gente muda isso, dormiu e acordou tudo diferente. Eu estou dizendo que a gente precisa andar com pessoas que já fazem o que a gente quer fazer ou já são o que a gente quer ser. E deixar um pouquinho de lado aquelas amizades, aqueles lugares, aqueles ambientes, aqueles grupos que nos levam para um lado que não é na direção do nosso sonho. Então, eu tenho um sonho de chegar aos 90 anos e na minha festa de 90 anos eu vou dançar um charme muito maneiro, que eu adoro dançar um charme. Minha época, né? Steve B! Então, ó, na minha festa de 90 anos eu vou fazer passinho, galera. Fazer passinho, já tá lá no meu mural dos sonhos. Uma velhinha de cabeça branquinha, branquinha, cheia de disposição, e vou dançar pra caramba na minha festa, com meus bisnetos. Olha que coisa linda! Uma festa linda. Eu vou estar bem financeiramente, eu estarei bem de saúde apesar da idade, feliz, sorrindo, radiante, sendo um pilar para minha família, um pilar de exemplo. Não é ter sugadores em cima de mim, pessoas que querem sugar a nossa energia o tempo todo, não. Mas ser um exemplo de vida. Ser aquela pessoa que, quando a gente precisa de uma palavra amiga, é ela que a gente vai procurar. A gente tem um filho, um neto que bate no peito e fala assim: nossa, mas a minha mãe sempre foi exemplo. Eu não era exemplo para meus filhos aos 35 anos. Quando eu me entupia de comida que não me alimentava, tomava Coca-Cola, não pode falar marca, tomava refrigerante todo dia, né? Comia salgadinho, porque eu não tinha tempo para almoçar, dormia 3, 4 horas por dia,
12 quilos acima do peso, sem disposição nenhuma, doente, dava preocupação. Isso sim que eu dava. E ensinava para eles que a vida era trabalhar igual a cavalo e pagar conta. Porque eu reclamava da vida o tempo todo. Era isso que eu fazia. Né? Que coisa, né? Quando essa ficha caiu, gente, foi um tapão na cara, um tapão, e eu precisei aprender na dor. Olha, eu chego aos 120, isso aí, ó, esse cara chega, hein? O Cláudio, caraca, pensa num cara energético, é o Claudinho, tá lá de São Paulo, né, Claudinho? Verdade, diz a Ariana, é isso aí. É, pessoal tá falando, ih, Chocolito, convido pra festa? Convido todos vocês. Mas, ó, tem que ter escolhas congruentes para chegar lá. Não sei quantos anos vocês estão agora, eu tô com 43. Pensa aí, de 43 para 90, quantos anos vocês vão estar lá para estarem na minha festa comigo, né? Mas tem que chegar na festa, vovozinho com tudo em cima. Não adianta chegar vovozinho estrupiado, não, vovozinho. Ah, não, não, gente, tem que chegar lá bem. Quem disse pra gente que terceira idade é sinônimo de ser dependente de alguém? Quem disse pra gente que terceira idade é sinônimo de ser sem energia e doente? Outro dia eu falei isso aqui, o Arilson morreu de rir, né? Morreu de rir. Eu falei assim, olha, no meu círculo de amizades antigo, no meu círculo de amizades antigo, um homem ou uma mulher hoje com 60 anos de idade que não toma um remédio de uso contínuo, ou um homem que já não foi infartado, ou que não tem colesterol alterado, não tem pressão alta, não tem uma glicose alterada, esse cara é um ET no planeta. Ele é um ET. Porque no meio que ele vive, os hábitos sociais das pessoas daquele meio que ele vive, é normal chegar aos 60 com a saúde muito fragilizada, tomando remédio sem energia. E sabe o que eu descobri? Que não é assim. Que existem grupos de pessoas com 60, com 70, que estão muito bem, obrigado. Eu tenho exemplo até aqui da moça, eu fui fazer uma aula experimental de polidense, né? Isso antes de começar, ali no mês de março mesmo, um pouco antes de começar a pandemia. Logo depois o estúdio de polidense fechou. Eu fui fazer uma aula experimental louca para começar o polidense. E uma das pessoas que estava lá, uma das instrutoras, é uma instrutora de ginástica olímpica paralímpica, né? Para o pessoal com deficiência, né? É, ela é uma senhora, gente, de 72 anos. 72 anos. Mas ela tinha uma força abdominal naquele polidense, virava de cabeça para baixo, subia, descia, rodava, esticava as pernas, parecia que era mulher elástico, passava de um pau para o outro. Olha, a mulher era fantástica, uma força, uma musculatura rígida, uma alegria, um sorriso, que a gente falava, caraca, é isso que eu quero para minha vida, é assim que eu quero viver. É assim que eu quero viver, gente. Eu não quero ficar encostado, dependendo dos outros. Nem financeiramente, nem que ninguém fique trocando as minhas fraldas. Não quero. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu falo que 90 anos, porque é minha visão de futuro. Mas, assim, se eu viver 10, 15, 20, que sejam 10, 15, 20 com muita saúde, com muita energia e com muita plenitude. Muita. E que todo dia eu possa ensinar para os meus filhos, para vocês, para as pessoas que estão ao meu redor, que nós não nascemos para trabalhar igual cavalo e pagar conta e achar que isso é uma vida normal. Ficarmos doentes por falta de autocuidado, gente. Autocuidado é tudo. Primeiro você põe a máscara em você no avião. Respira e confere se o oxigênio está direito. Conferiu, tá legal, tá respirando, aí você vai colocar máscara nas outras pessoas do avião. Senão você morre primeiro que os outros. Não adianta querer salvar o cara do lado se você não está respirando. E aqui é a mesma coisa. Como é que eu vou ser exemplo para os meus filhos se eu não estava sendo exemplo comigo mesmo? Como é que eu vou ser uma boa companhia para os meus amigos de trabalho se eu estou dormindo mal semanas, meses, anos e estou mal-humorada, né? Estou estressada. Como é que eu vou ser uma boa prestadora de serviço, se não é no meu trabalho para os meus clientes, se eu estou com o meu humor lá
A tampa da panela já tá quase explodindo. Não tem como. Não tem como. Aí eu vou ser uma boa companhia para os meus amigos, para minha família numa festa familiar, num encontro familiar, nem que seja online, que agora a gente está tendo que fazer muita coisa online, mas não importa. Eu vou ser boa companhia como para eles, se eu não sou boa companhia para mim? Eu vou ser companhia para eles. Cara, eu vou ser um peso. Um peso. Ou então a chata. Eu era a chata, que chegava na festa e ficava cochilando. E ficava irritadíssima em festa de criança e escutar grito de criança. Eu ficava apavorada. Tinha hora que dava vontade de bater na mesa e falar: caraca, para! Não tava aguentando mais aquela gritaria, de tão estressada que eu já tava. Eu tinha que me preparar psicologicamente, assim, umas 24 horas antes de sair de casa para ir na festa de criança, que tem filho pequeno, vai muito em festa de criança, porque tem muito amiguinho da escola, né? Agora, não, mas eu com aos 35, né, há 7, 8 anos atrás, era ir todo mês tinha festa de criança de amiguinho da escola, né? E aquilo para mim era um desespero, porque a coisa que eu menos queria na minha vida era ver criança correndo, música alta no meu ouvido e ficar atrás de criança, porque criança, ainda mais quando é festa em play, né? Quem tem filho pequeno sabe que tem a criança some, vai lá para trás no play, você não larga o filho assim solto, né? Você fica de olho. Cara, aquilo para mim era a pior coisa do planeta. Sabe o que eu faço agora quando eu vou numa festa de criança? Eu viro criança. Eu danço, eu canto, eu brinco, faço vivo morto, morto vivo, estátua, batatinha frita, não sei o que vocês fazem, qual é a brincadeira que na cidade de vocês fazem, né? Aqui se faz muito essas brincadeiras, encher bexiga, né? Pular dentro do arco, né? Do bambolê, pular dentro, pular fora, dançar as músicas da Galinha Pintadinha. E eu agora me divirto igual uma louca. Danço a festa inteira, ainda cuido dos filhos dos outros. Porque eu sei como aquela mulher ou aquele pai está na mesa, sem paciência nenhuma, sem energia nenhuma, pedindo pelo amor de Deus para a festa acabar para ir embora. Eu faço até tirolesa, eu também. Sabe aquelas piscinas de bolinha, gente? Quando pode entrar adulto. Ai, tem coisa melhor do que ir naquela piscina de bolinha. Descendo, escorrega e jogar bolinha para tudo que é lado. Ai, que delícia! Eu nunca ia me imaginar no escorrega de bolinha, cara. Nunca. De piscina de bolinha, nunca. E quando tem cama elástica? No meu aniversário de 40 anos, eu coloquei uma cama elástica gigante no meu aniversário, gigante. Eu falei pro cara assim: eu quero uma cama elástica que comporte adultos, porque nessa festa os adultos vão brincar. Gente, eu pulei tanto naquela cama elástica, mas meus amigos pularam tanto que no dia seguinte era um mandando zap pro outro falando assim: minhas pernas estão doendo de tanto que eu pulei, mas eu estou feliz. Foi assim que eu comemorei meu aniversário. Imagina se eu tivesse aquela realidade de vida que eu tinha lá, aquela visão de vida que eu tinha aos 35. Acho que eu não tinha nem chegado aos 40, eu acho. Se bobear. Bobear eu nem tinha chegado. Né? Pode ser que não. Ou então estaria muito pior do que eu estava. Deus me livre. Imagina eu com aquele sistema imunológico hoje. Não, gente. Uma semana resfriada e na outra também. Tomando antibiótico atrás de antibiótico, eu tomei 5 antibióticos. 5 antibióticos num ano. Antibiótico que a gente toma 7, 10 dias. Ou seja, praticamente a cada 2 meses eu estava tomando um antibiótico de novo. Isso não é vida, não. Não é, não. Amo pula-pula, falou a Amanda. Tirolesa demais, né? Ai, olha, outro dia eu fui outro dia, né? Entre uma fechada e outra aí da pandemia, que abriu um pouquinho, a gente vai lá pegar um solzinho, pegar um ar livre, né? E aí teve na praia, eles colocam aqueles elásticos para você se equilibrar em cima do elástico. Fazer tipo caminhar no elástico. Tem um equilibrar, tem um nome. Se alguém lembrar do nome disso, que agora me fugiu a cabeça. E tinha um rapaz desse na praia de Ipanema, aqui no Rio, fazendo aquele negócio de caminhar em cima do elástico da corda, né? O elástico bem esticadinho. Fui eu lá me atrever, né? Eu tomei vários tombos, caí. Sabe que depois, no final, até eu dei uns 2 ou 3 passinhos assim? Nossa, mas eu me diverti tanto, me diverti tanto.
E é super curioso, né? Porque o corpo se adapta, né? Se adapta rápido. Imagina se eu ia perder tempo fazendo isso. Eu ia olhar para aquele cara e ainda falar assim, sem noção. Botar um elástico de ponta a ponta na árvore e ainda ocupar o espaço da praia. Eu ia ter esse tipo de ideia naquela época. Eu tô confessando aqui para vocês. Ia dizer que era um sem noção. E eu acabei, fui lá, me diverti, ri um bocado, tirei foto, caí, levantei, fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo. Fiquei ali uma meia hora ali fazendo aquilo, saí dali cansada, né? Isso! Slackline, isso mesmo. Também não sei se assim escreve, não, mas é isso mesmo. Cara, aquele é divertidíssimo. E que força abdominal que a gente tem que ter, equilíbrio do domínio do corpo, consciência corporal, né? É um baita de um exercício. Parece fácil, mas não é, não, é difícil pra caramba, né? Então, gente, quando eu tomei consciência de tudo isso, foi aí que eu consegui sair daquele lugar onde eu estava aos 35 anos, com a saúde frágil, sem energia nenhuma, né? Com a vida social precária, né? Com a vida familiar também desestruturada, né? E até a minha vida financeira, porque você pensa bem, qual é o patrão que vai querer um funcionário doente e não produtivo? Uma hora eu seria mandada embora. Porque eu estava toda hora no hospital de licença médica. E não produzia como eu produzia anos atrás. Eu trabalhei 12 anos na empresa. Então, quando eu entrei, eu era uma máquina de produzir. Naqueles 2, 3 últimos anos ali, eu estava me arrastando com a barriga, fazendo o que tinha que fazer, porque tinha que fazer. Porque nem tesão mais para fazer aquilo eu tinha, né? Eu não tinha mais tesão, acho que para viver, eu acho, gente. Eu não sei, sabe? Eu estava tão desencantada de tudo que para mim pagar a conta era a maior felicidade do planeta. Chegar ali, pagar uma conta e dizer é mais uma que eu estou pagando, sabe? Então, era isso, sabe? E é por isso que eu tô falando para vocês. Autocuidado é primordial na vida de vocês, tá bom? Eu vou cair aqui no Instagram, eu vou fechar o Instagram e vou abrir de novo, porque senão ele vai me derrubar e eu quero salvar essa live, tá bom? Eu vou fechar e tô voltando com vocês, tá? É rapidinho. Aquela vida que eu tinha, sabe? Voltamos! Uhul! Gratidão, gratidão. Não vou demorar não, tá, gente? Não vou demorar não, que já é tarde, a gente precisa dormir, que o protocolo do sono também é algo importante. É só para eu terminar o raciocínio e o Instagram tem caído, a gente já tinha quase uma hora de live ali, tá? E aí eu fiquei com medo de derrubar e não consegui salvar a live. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as coisas mais importantes, para a gente fazer um resumo, assim, bem resumidinho, as coisas mais importantes que eu aprendi depois disso tudo, tá? Primeiro, eu tenho que ser a minha prioridade. Eu tenho que ser minha prioridade. Não adianta, o trabalho não pode ser minha prioridade. Fazer coisa para os outros, para um parente, para um amigo, não pode ser minha prioridade. Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver com a minha saúde boa, se eu não estiver com a minha vida organizada, como que eu vou ajudar o outro? Então, primeiro eu tenho que ter um pilar, um alicerce bem estruturado na minha vida para eu poder conseguir ajudar o outro. É o que eu falei aqui do avião, né? Eu boto a máscara primeiro em mim, verifico se o oxigênio está realmente direitinho para depois eu ajudar o outro. E assim tem que ser, né? E outra coisa, a gente precisa ser o nosso melhor amigo todos os dias. Além da gente ser a nossa prioridade, a gente não pode fazer isso com culpa ou por obrigação. A gente tem que ser o nosso melhor amigo. Como é que a gente faz? Como é que a gente gosta de ser tratado por um amigo? Com carinho, com atenção, né? Alguém que escute o que a gente tem para falar, que nos dê colo naquele dia mais difícil, que a gente está precisando de alguém para falar uma coisa engraçada para gente, ou para dar um colinho mesmo. Por que que a gente não faz isso com a gente? Né? Então, além de ser a sua prioridade, seja seu melhor amigo, sua melhor amiga, sempre, sempre. Porque a gente é assim que a gente fala para o universo como a gente quer ser tratado pelos outros. Eu já falei aqui muitas vezes e vou falar 300 milhões de vezes. O universo não escuta o que a gente fala, ele escuta a nossa frequência e a nossa, né? A nossa vibração. O que a gente fala é só o que a gente fala. Então, quando eu me coloco como prioridade, quando eu me trato como meu melhor amigo, minha melhor amiga, aí o universo começa a entender que tipo de frequência você quer viver.
Que tipo de energia é essa na qual você quer estar imerso na sua vida, né? E é você que dita isso para o universo, tá bom? Então, olha, não escuta suas palavras, escuta sua energia, sua vibração. Cuidado com as companhias que te levam para baixo. Cuidado. Quantas e quantas vezes, né? Hoje eu não bebo, não faço consumo de bebida alcoólica. Ai, Renata, nem de vez em quando, pode dizer que eu não faço nunca, eu fiz um brinde no Réveillon e tomei meia taça de champanhe. Foi o que eu fiz. Entende? Mas hoje não é mais diversão, sair para beber, sentar no bar. Não é essa vibe, sabe? Eu sei o quanto mal aquilo faz para minha mente, para o meu corpo. Não sou contra quem faz, tá? Eu só disse que para mim não faz mais sentido, porque eu sei o quanto custa uma noite mal dormida para o meu corpo, para minha mente. Eu sei o quanto custa meu corpo se recuperar numa ressaca. Né? Eu sei o quanto custa eu escutar um monte de besteira e ver um monte de gente fazendo coisas que hoje, para mim, não fazem sentido nenhum. Tá? Tipo, a colega casado, trair e ficar quieto. Cara, eu não quero mais, sabe? Eu honro essas pessoas, eu continuo sendo amigo delas, mas assim, não ando mais com elas. Não tenho nada contra o que eles fazem é problema deles. Eu não ando mais com pessoas que não têm o tipo de comportamento que me orgulhe. Entende? Então, escolha andar com pessoas das quais você tem orgulho delas, do que elas pensam, do que elas fazem, tá bom? A companhia, ou ela te eleva ou ela te afunda, isso é certo, tá? Peça ajuda se necessário, não consegue fazer sozinho, tá difícil visualizar o futuro, tá difícil ter essa mente aberta, ou sabe o que tem que fazer, quer colocar em prática e não consegue, tá difícil mudar hábito, é difícil mudar a rotina, pede ajuda para alguém. Aqui você pode assistir live aqui de graça à vontade, vou falar sobre isso sempre. Coloca lá no comentário, Renata, minha dificuldade é A, B, C, D, e eu faço uma live especialmente para você. Que sai, eu faço uma mentoria aqui para você. Eu prometi aqui para as meninas, né? Fazer uma mentoria sobre sono, qualidade do sono, ao vivo aqui para vocês, pegar o caso dela específico e trazer para vocês aqui. Tá? E talvez o problema dela, a situação dela, seja a situação de outras muitas pessoas que vão ser beneficiadas, né? Quando eu ajudo a um, eu estou ajudando um montão de gente, né? Então, assim, vamos andar com as pessoas das quais a gente se orgulha. Se você olha para uma pessoa e fala assim, eu não gostaria de ser quem ela é, cuidado, porque ela pode não ser a melhor companhia para você, tá bom? Não existe fracasso, gente. Não existe fracasso. O que existe são resultados. Anota essa. Não existe fracasso, o que existe são resultados. Se o seu resultado é uma vida sem energia, se o seu resultado é uma vida onde a saúde já está frágil, se o seu resultado é uma agenda desorganizada e sem tempo para você, é fruto das suas escolhas. E você quem faz as suas escolhas, ninguém escolhe por você. Se tá ruim hoje, é porque lá atrás você fez escolhas que te levaram para esse resultado. Então, faça escolhas diferentes hoje, para amanhã você colher resultado diferente. Então, se eu quero chegar aos 90 anos fazendo o meu passinho de charme na minha festa, dançando, animada com meus bisnetos, eu tenho que plantar isso hoje. É hoje, aos 43, que eu tenho que plantar esse estilo de vida que eu quero. É hoje que eu tenho que abastecer meu corpo e a minha mente com esse tipo de energia que eu quero. Eu não posso querer plantar isso aos 90, senão eu não vou chegar lá. Se eu estiver vivendo aquela vida que eu vivi aos 35, eu não chego aos 90. Não existe fracasso, existe resultado. Entende? É isso, tá? Então bota isso e não se culpa, não fique se sentindo, sabe, ai, eu sou perdedor, ai, eu sou. Não, não tem nada disso. Orgulhe-se de tudo que você viveu até aqui. Pega como aprendizado, olha com carinho e escolhe daqui para frente. Isso para mim tá legal, tá bom? Ou isso não está legal? Se está legal, continua. Vai lá, continua nos passos que você já está até aqui. O que não está legal, a gente tem oportunidade de mudar a todo segundo.
A todo segundo eu posso escolher se eu vou comer uma banana ou se eu vou comer um pastel da feira. A todo segundo eu posso escolher se eu vou deixar o meu copo de água aqui do meu ladinho, né? Eu estou aqui com a minha jarra de água, se eu vou deixar uma água à disposição aqui perto de mim, porque eu preciso me hidratar, ou se eu vou tomar refrigerante. Se eu vou deixar uma garrafa de refrigerante ou um suco de caixa cheio de açúcar. Eu que escolho isso para mim, sabe? Eu escolho se eu vou ver televisão, eu vou ver um negócio bacana, né, um documentário, alguma coisa histórica para eu aprender alguma coisa nova, ou até para relaxar a mente, ver um filme de criança, ou se eu vou ver tiro, porrada e bomba, que já está no jornal e na internet o dia inteiro e vou continuar contaminando a minha mente. É você que escolhe. São escolhas mínimas que a gente faz de forma não consciente e que fazem toda a diferença, tá bom? E foca naquilo que você tem controle. Ah, porque a culpa é do governo, porque a culpa é do sistema de saúde, porque a culpa é da economia, porque a culpa. Não tem culpados. Não tem culpados. Foca no que você pode hoje ter como escolha nas suas mãos. O que você pode escolher hoje? Você pode escolher acordar e reclamar da vida, e você pode escolher acordar e celebrar a vida. Você pode escolher acordar e jogar a culpa em alguém, ou você pode acordar e olhar para dentro e dizer: como eu posso fazer diferente hoje para não ter o resultado que eu tive até aqui? Se fosse diferente, como seria? O que eu posso fazer para ter um resultado diferente amanhã? Foca no que tem controle, né? Se eu não tenho controle no estado dos hospitais que estão lotados, né? A saúde pública está colapsada, sempre foi, né? Sempre foi. Agora só está mais evidente. Se eu não tenho controle sobre isso, eu vou ter controle no que eu posso, que é o quê? O que eu como, a minha hidratação, o meu sono, meus pensamentos, fortalecer a minha imunidade, fortalecer a minha saúde mental. Isso eu tenho controle, porque se eu vier a ficar doente, se eu vier a ser contaminado com qualquer doença, porque doente a gente pode ficar a qualquer momento de milhões de coisas, não é só do que está acontecendo agora em evidência, mas a gente pode ficar doente de qualquer coisa, como sempre pode. Só que um corpo preparado e fortalecido, ele vai ter uma reação diferente de um corpo frágil. Provavelmente ele vai se recuperar de forma mais rápida, né? E com menos dor, com menos sofrimento, não é? Que seja uma simples gripe, assim, ou uma digestão ruim. Você comeu alguma coisa que te fez mal. Uma coisa que te fez mal. Você comeu um negócio que já estava meio estragadinho, te fez mal, te deu ali um revertério na barriga. Se a pessoa já tem o intestino todo esculhambado, o estômago com azia, refluxo, cara, ele acabou de esculhambar tudo. Ele vai sofrer muito com isso. Muito mais do que a pessoa que tem um trato digestório regulado. E o que o corpo vai fazer? Ou ele põe para fora por cima ou põe por baixo, resolveu o problema. Resolveu. Em 24 horas você tem o seu sistema digestório e o seu intestinal refeito. Mas se eu já estou colapsado, isso pode durar dias, pode me levar a um estado até de desidratação. Percebe? Então, gente, cuide-se com muito amor, cuide-se com muito afeto. E a gente precisa cuidar da gente para conseguir cuidar do outro. E tem gente precisando de cuidado. Então a gente tem que se cuidar e se amar para a gente conseguir cuidar do outro. Senão a gente não consegue ter essa energia para cuidar do outro. Para cuidar do filho, para cuidar da esposa, para cuidar dos pais. Entende? Se eu sou uma pessoa que já estou com a saúde frágil, como é que eu vou cuidar de uma pessoa doente? Né? Meu pai ficou doente, né? Meu pai teve essa virose doida aí, e eu que cuidei dele em casa. Graças a Deus eu não senti nada, não sei, fiz o teste, deu negativo, graças a Deus. Poderia ter tido, né? Poderia ter tido. Graças a Deus eu não tive nada. Ah, Renata, mas não teve nada porque você está se cuidando? Não sei, porque Deus não quis. Porque eu cuidei de uma pessoa dentro de casa 24 horas.
né? Poderia ter tido. Ou fui assintomática e o exame não captou, né? Porque o exame pode, quando a gente é assintomática, às vezes o exame não dá lá que deu positivo. Pode ser um monte de coisa. A única coisa que eu posso dizer é que se eu tivesse aquela saúde que eu tinha lá atrás, se eu tivesse aquela imunidade que eu tinha lá atrás, eu não teria nem tido coragem de ficar perto dele. Não teria. Olha que triste isso. Olha que triste. Não é? E meu pai? Eu não teria ido ao hospital, eu não teria ficado com ele, dar banho, dar comida. E aí? O que seria? Como seria? Percebe? Então eu preciso estar bem comigo até para cuidar dos meus pais, dos meus filhos. Senão eu viro preocupação. Percebe? Né? Então, graças a Deus, eu vivi tudo isso lá atrás, aos 35. E hoje, aos 43, eu tenho condições de estar presente na presença na vida dos meus pais e dos meus filhos. E pude cuidar dele num momento tão tenso. Não vou dizer que foi fácil, foi tenso. Graças a Deus não precisou ficar internado, hospitalizado, ficou em casa, mas foi tenso. Se eu tivesse aquela saúde, eu não tinha nem chegado perto. Eu ia ficar com medo, tá? Então cuidem-se, amem-se, tá bom? Se coloquem em primeiro lugar. Não é fácil, não é. A vida coloca a gente numa série de obstáculos e eles vão aparecer todos os dias. E quando tiver muito, muito, muito difícil, e tem dia que a gente tem vontade de sentar no chão e chorar, parece que o chão tá, sabe, que a gente tá se enfiando num buraco, não sei o que que acontece, parece que trai um troço na cabeça da gente, não sei, mas tem dia que é difícil. Tem dia que é difícil. O que que a gente faz? Eu olho para cá porque meu mural dos sonhos está aqui, tá? Olha pro seu mural dos sonhos. Eu tô vendo ali, ó, a vovozinha de cabelo branco dançando numa festa. Já tô escutando a música que tá tocando. E aí falo, caraca, eu nasci para viver o meu sonho. Para viver o meu sonho. Ver meus filhos crescerem, ver meus netos nascerem, poder ajudar muitas e muitas pessoas com tudo que eu passei, porque eu, em vez de ficar reclamando da vida e dizer que a vida é uma bosta, eu peguei tudo que eu passei, coloquei no papel, transformei numa metodologia e hoje ajudo pessoas a não passarem mais pelo que eu passei. Porque eu sei o quanto é duro e o quanto dói, tá bom? Então, ó, parece que o chão tá desabando, né? É isso, Amanda. É isso. Tem hora que parece que a gente tá amarrado assim, ó, que a gente não tem nem força para abrir os braços, né? É isso. Então, gente, gratidão aí pelo segundo tempo da live, tá bom? Vou encerrar. É uma honra estar com vocês. Essa semana eu faço live todos os dias, de segunda a sexta, tá bom? Todo dia, 8 horas da noite, eu estou aqui com vocês. Eu já preparei uma live especial sobre o protocolo do sono, tá bom? Porque é um tema que está muito recorrente aqui, falando sobre esse protocolo para a gente dormir um pouco melhor. O sono é primordial, né? Falta de comida mata, falta de água mata e falta de sono também mata, tá bom? Então, vou fazer um protocolo aqui bem bacana sobre